Imaginemos o seguinte cenário. Em 1824, um adolescente francês de 15 anos que era cego percebeu que um código militar falido, tipo um sistema descartado pelo exército, escondia o segredo para algo muito, muito maior. E o mais incrível é que ele fez isso sem eletricidade, sem cabos de fibra ótica, nada disso. Exatamente, sem nenhuma tela brilhante. Ele simplesmente inventou o primeiro sistema de código binário da era moderna, usando apenas papel em relevo e as pontas dos dedos. Olha, é uma quebra de paradigma absoluta, né? A nossa visão moderna de inovação e tecnologia está tão atrelada a telas de vidro e baterias que a gente acaba esquecendo que a verdadeira revolução na teoria da informação pode vir de um lugar completamente analógico. Com certeza. O que a gente tem aqui é um sistema engenhoso que contornou limitações físicas severas do corpo humano e mapeou ali no tato a mesmíssima lógica que os computadores usariam para processar dados mais de um século depois. É de explodir a cabeça. E, bom, o nosso objetivo no mergulho de hoje é desvendar exatamente como isso aconteceu. Nós temos aqui uma pilha de fontes, notas históricas, artigos detalhados, e a nossa missão é explorar a genialidade matemática por trás dessa matriz de pontos. Isso. E não só a engenharia da coisa, sabe? Isso, queremos entender por que mesmo hoje, na nossa era de audiolivros hiperrealistas e inteligência artificial para todo lado, essa ferramenta tátil permanece absolutamente insubstituível para a independência de milhões de pessoas. E a jornada para entender essa genialidade passa por lugares bem inesperados, digamos assim. Ela vai desde trincheiras militares francesas até as complexidades da neurociência e, surpreendentemente, do mercado de trabalho contemporâneo. Toda grande invenção nasce da tentativa de resolver uma frustração profunda, né? E com o Braille não foi diferente. Mas o curioso é que o sistema original, na verdade, não foi criado para pessoas com deficiência visual. Não, de forma alguma. Ele foi encomendado pelo exército francês, liderado por um capitão chamado Charles Barbier. Eles chamavam isso de escrita noturna. A missão era basicamente criar um código para que os soldados pudessem ler ordens no escuro. Em silêncio absoluto. Sim, sem precisar acender lamparinas que, obviamente, revelariam as posições deles para os inimigos. O que, em termos de premissa tática, fazia todo o sentido do mundo. Mas a execução dessa escrita noturna do Barbier era um pesadelo logístico. Por quê? Bom, o sistema usava conjuntos enormes de 12 pontos em relevo para codificar 36 sons fonéticos diferentes. E foi justamente ao analisar esse código, ali em 1824, que o jovem Louis Braille bateu o olho, ou melhor, o dedo, e identificou falhas estruturais terríveis que tornavam a coisa inviável para uma alfabetização real. Peraí, 12 pontos por símbolo. Isso só é gigante. E a primeira falha que ele notou era a própria natureza fonética, certo? Exato. Um sistema que registra apenas os sons não permite a grafia correta, sabe? A ortografia real das palavras se perde. Claro, não dá para saber como a palavra é escrita de verdade. Além disso, pelo que vi nas fontes, esse código militar não tinha suporte para números ou pontuação. Nenhum. Mas o grande obstáculo mesmo, a falha fatal, era puramente ergonômica. Uma célula de 12 pontos é simplesmente grande demais para a anatomia humana. Certo, vamos desvendar isso. Imaginemos a tentativa de ler um outdoor imenso através de um buraco de fechadura minúsculo. Boa analogia. É porque a pessoa só consegue enxergar um fragmento muito pequeno da letra por vez, né? Para conseguir ler uma única palavra, seria necessário mover a cabeça para cima, para baixo, para os lados, tentando juntar as peças. O cérebro fica tão focado em escanear e memorizar as partes que, quando chega no fim do caractere, o contexto inicial já evaporou. A carga cognitiva é absurda, e era exatamente isso que o dedo enfrentava com os 12 pontos do Barbier. O leitor precisava tatear para cima e para baixo só para decodificar um único símbolo. Um pesadelo. Mas o que é fascinante aqui é o modo como Louis Braille resolveu esse gargalo físico. Foi brilhante. Ele percebeu que a percepção tátil precisava ser instantânea. A decodificação, ela tinha que ocorrer em um único toque, sem nenhum movimento de varredura dentro do próprio caractere.
Então ele cortou o problema pela metade. Literalmente, ele reduziu drasticamente a célula, criando uma matriz de apenas 6 pontos, que ficou organizada em 3 linhas e 2 colunas. Nossa, essa mudança de 12 para 6 pontos parece super simples, mas mudou a história, né? Porque ela permitiu que a polpa do dedo cobrisse o caractere inteiro de uma só vez. E a neurociência moderna nos explica direitinho o porquê dessa ergonomia ser tão poderosa. Sério? Como assim? Olha, exames de ressonância magnética mostram que quando uma pessoa atinge a fluência no braille tipo, lendo com um toque leve e fluido usando as 2 mãos, o cérebro deixa de processar a informação letra por letra. Ah, ele começa a ler a palavra inteira. Isso. Ele começa a agrupar blocos estruturais como raízes de palavras, sufixos, prefixos. Mas o detalhe mais impressionante é onde isso acontece. Os impulsos táteis contornam as áreas normais do tato no cérebro e são processados diretamente no córtex visual. Caramba! No córtex visual, o cérebro literalmente reaproveita a área da visão para interpretar o padrão de pontos em altíssima velocidade. Exatamente. A fiação visual é redirecionada para as pontas dos dedos. Eu fico fascinado com isso. Isso prova o quão eficiente a matriz de 6 pontos é do ponto de vista biológico. Mas, ao resolver esse gargalo ergonômico, um outro problema surge. O problema da arquitetura de dados. O espaço, né? É. O tamanho da célula foi resolvido, mas como organizar um alfabeto inteiro, além de números e pontuação, em um espaço tão pequeno? Pois é, e é nesse momento que o Braille se consolida como a primeira forma de escrita binária da era moderna. A segunda revisão do sistema, lá de 1837, estabeleceu uma sequência lógica impecável. Não é aleatório, então? Não, de jeito nenhum. A atribuição de cada ponto não é arbitrária, como o desenho das nossas letras impressas com tinta. A estrutura é dividida matematicamente em grupos que o pessoal frequentemente chama de décadas. E a lógica dessas décadas lembra muito a estrutura de um código de programação, sabe? Eu estava lendo aqui, as primeiras 10 letras do alfabeto latino, de A até J, usam exclusivamente combinações dos 4 pontos superiores da célula. Isso mesmo. E tem uma dupla função muito elegante. Essas mesmas 10 letras também representam os dígitos numéricos de 1 a 0. O A funciona como número 1, o B como 2, até chegar no J, que atua como 0. E a partir dessa primeira década, o sistema constrói o resto do alfabeto usando regras cumulativas. O segundo grupo de 10 letras, que vai do K ao T, é absolutamente idêntico ao primeiro grupo na sua metade superior. A única diferença é um ponto extra. Exato, a adição sistemática de um único ponto na posição inferior esquerda, o chamado ponto número 3. Então, o K tem o mesmo formato superior do A, mas ganha a base esquerda. O L é o B mais a base esquerda. E a progressão segue de forma perfeita. Uau! E o terceiro grupo, do U ao Z, segue a mesma premissa, né? Mas adicionando ambos os pontos da base inferior, os pontos 3 e 6 simultaneamente. É uma progressão matemática lindamente contínua. Com apenas uma anomalia notável. A letra W. Exatamente, a letra W fica de fora dessa lógica inicial. Mas tem uma explicação histórica curiosa para isso, porque o W não fazia parte do alfabeto francês oficial na época do Louis Braille. Ele precisou ser encaixado depois, com uma configuração diferente, para acomodar a tradução para o inglês e outros idiomas. E essa arquitetura progressiva facilita imensamente a memorização. No entanto, há um limite estritamente matemático nessa estrutura. Sim, e é aqui que a arquitetura binária enfrenta seu teste de fogo. Porque pensa comigo, cada um dos 6 pontos da matriz tem apenas 2 estados possíveis. Plano ou em relevo. Desligado ou ligado. É a essência do sistema binário. Matematicamente, 2 opções elevadas à sexta potência resultam em exatamente 64 combinações possíveis. E isso já inclui o espaço em branco, onde não há nenhum ponto elevado. Então temos 63 caracteres úteis. Correto. E o desafio lógico aí é óbvio, né? Sim. Como 63 caracteres
podem dar conta de 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas, todos os números, sinais de pontuação completos e ainda toda a simbologia matemática. O sistema não deveria ficar sem espaço e travar? Deveria. Mas a genialidade de contornar esse limite de 64 combinações residiu em introduzir o conceito de símbolos modificadores. O sistema atribuiu valores múltiplos para o mesmo caractere, dependendo do contexto em que ele aparece. Ah, funciona exatamente como a tecla Shift em um teclado de computador. Nossa, uma analogia perfeita. É bem isso. Quando a pessoa lê a letra A isoladamente, ela é apenas a primeira letra do alfabeto. No entanto, se houver um símbolo específico, chamado sinal de número, imediatamente antes dessa letra A, o cérebro é avisado de que o caractere seguinte deve ser interpretado como dígito 1. Que sacada. E tem mais. Há um modificador que avisa que a próxima letra é maiúscula. Outro indica o início de uma fórmula matemática. Então, um único arranjo de pontos ganha 3 ou 4 significados distintos, guiado exclusivamente pelo sinal de contexto que vem logo antes dele. Impressionante. O uso dos modificadores resolveu o limite matemático do sistema de forma elegante, mas criou um desdobramento logístico prático impossível de ignorar. O gigantesco espaço físico que os pontos em relevo exigem no papel, né? Isso. Diferente de uma fonte digital que a gente pode simplesmente diminuir no computador, os pontos do Braille têm um tamanho mínimo intransponível. Se eles forem menores ou mais próximos uns dos outros, a polpa do dedo não consegue distinguir o que é o quê. É o maior gargalo da impressão tátil. Só para dar uma perspectiva real para quem nos ouve, uma página padrão impressa em Braille é bem maior que uma folha de ofício comum e comporta no máximo 25 linhas com cerca de 43 caracteres por linha. Caramba, só 43 caracteres. Sim. Isso significa que um romance literário de tamanho médio, se for transcrito literalmente, se transforma em uma pilha de volumes imensos e muito pesados. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A solução que os desenvolvedores encontraram para não transformar cada livro num móvel pesado foi criar uma nova arquitetura linguística. Em idiomas como o inglês e vários outros, o sistema foi dividido em níveis, ou graus. Isso, os famosos graus do Braille. O grau 1 é a transcrição literal, letra por letra, caractere por caractere. É muito utilizado para quem está no início da alfabetização ou em situações onde a precisão absoluta é necessária. Tipo nos rótulos de caixas de medicamentos, certo? Exatamente. Mas, para a leitura cotidiana, fluente de livros e documentos extensos, utiliza-se o grau 2. E o grau 2 é, na sua essência, um sistema de contrações agressivo. Como assim agressivo? É a arte de encurtar palavras frequentes, prefixos e sufixos em apenas 1 ou 2 caracteres. Sabe do que isso me lembra? É o mesmo princípio de compressão de arquivos num computador. Tipo, criar um arquivo .zip. Ah, total. Pega-se um volume enorme de dados linguísticos e aplica-se um algoritmo estruturado para empacotar a informação no menor espaço físico possível sem perder o significado. E as notas aqui mostram exemplos práticos do inglês. A palavra afternoon, que significa tarde e tem 9 letras, é comprimida para apenas 3 caracteres, A-F-N. E tem várias outras. A letra M, antecedida por um ponto específico, se traduz instantaneamente como a palavra inteira mother, que é mãe. O caractere D, isolado no espaço, significa o verbo do. E a analogia do arquivo .zip se encaixa perfeitamente aqui, porque, assim como na ciência da computação, a compressão do Braille exige regras absolutas e matemáticas para não corromper o arquivo original. Com certeza, não se pode simplesmente tirar letras arbitrariamente. É por isso que os manuais de transcrição de Braille possuem centenas de páginas, sabe? As regras existem para garantir que as contrações nunca obscureçam a raiz morfológica das palavras ou sugiram a uma pronúncia incorreta. Então a posição do caractere muda tudo. Absolutamente tudo. Por exemplo, tem uma contração específica no inglês para as letras FF quando elas ocorrem no meio de uma palavra.
Mas, se essa exata mesma combinação de pontos for colocada no início de uma frase e separada por espaços, ela significa a preposição to. Uau! E se for posicionada no final de uma frase, é um ponto de exclamação. O rigor posicional é o que impede o colapso da leitura. Ah, e existe ainda o grau 3, que funciona como uma taquigrafia altamente personalizada. O leitor cria atalhos extremos para anotações rápidas. Mas isso deve ser difícil de padronizar. Muito. Raramente é usado em publicações padronizadas devido a essa falta de uniformidade. Olha, toda essa engenharia, os graus de compressão, os modificadores de contexto, a estrutura da matriz, isso demonstra que o Braille não é um mero atalho de conveniência, ele é a fundação estrutural profunda da alfabetização. Sem dúvida. E é exatamente por ser um sistema linguístico complexo que exige instrução qualificada que o sistema educacional de países como os Estados Unidos acabou tropeçando de forma devastadora algumas décadas atrás. É verdade, os dados sobre o que aconteceu lá na década de 70 são muito tristes, é um dos maiores paradoxos da educação moderna. Foi o estopim da aprovação do chamado Rehabilitation Act, a Lei de Reabilitação de 1973. Foi uma legislação desenhada com a melhor das intenções, sabe? Garantir direitos civis e a inclusão social. A ideia era retirar as crianças com deficiência visual de institutos fechados e integrá-las ao sistema de escolas públicas regulares. O conceito de inclusão escolar mainstream, que no papel soa como um passo civilizatório indispensável, né? A teoria era nobre, sim, mas a alocação de recursos foi catastrófica. Ao dispersar as crianças cegas pelo sistema público gigante, as escolas regulares se depararam com um problema orçamentário imenso. Claro, imagina o custo. Pois é, ter 1 ou 2 alunos cegos num distrito inteiro tornava o custo de manter professores especialistas em alfabetização Braille em tempo integral algo financeiramente insustentável para a maioria das prefeituras. E aí, sem professores qualificados, o ensino formal da escrita tátil simplesmente evaporou. Em vez de aprenderem a ler a estrutura da linguagem, as crianças começaram a receber gravadores e fitas cassetes. O sistema trocou a alfabetização estrutural pelo mero repasse de informações em áudio. E o abismo se abriu rapidamente. Muito rápido. Culminou em estatísticas alarmantes no final dos anos 90. Para quem nos ouve ter uma ideia, apenas cerca de 10% dos estudantes legalmente cegos usavam o Braille como seu principal meio de leitura naquela época. É desesperador. E essa lacuna educacional se manifesta de forma brutal na fase adulta, especificamente na capacidade de subsistência e empregabilidade. Os dados do mercado de trabalho são chocantes, né? São. Eles revelam uma linha divisória claríssima. Das pessoas adultas cegas que foram alfabetizadas em Braille, incrivelmente, 90% encontram-se empregadas. 90%. Isso. E em contraste drástico entre a população que não domina a leitura tátil, as taxas de desemprego disparam. E apenas cerca de 33% conseguem colocação no mercado de trabalho. Ou seja, o domínio técnico da matriz de pontos determina de forma direta a trajetória profissional. Nossa, essa disparidade de 90% contra 33% é assustadora. Mas isso nos traz a uma reflexão inescapável para os dias de hoje. Qual? Bom, vivemos cercados pela abundância digital. Softwares de leitura de tela avançadíssimos ditam qualquer site em voz alta em milissegundos. Assistentes virtuais nos celulares respondem a comandos verbais com perfeição. Com toda essa infraestrutura de áudio acessível, o esforço de aprender o código tátil não correria o risco de se tornar, sei lá, anacrônico? Por que passa anos se dedicando ao tato se o computador pode simplesmente verbalizar qualquer texto? É o ceticismo natural da nossa era digital. Mas olha, ele mascara um mal-entendido profundo sobre a mecânica do aprendizado humano. Os linguistas são definitivos sobre este ponto. Ouvir não é ler. Essa é uma frase forte. Ouvir não é ler? Mas é a pura verdade. O áudio entrega a mensagem final, mas esconde completamente o arcabouço estrutural da linguagem. A sintaxe fica totalmente invisível no som. Exatamente. O áudio não ensina ortografia. Quando se escuta um livro, você não sabe onde há uma vírgula, como um parágrafo está recuado, ou como uma palavra excepcionalmente complexa é soletrada.
E não ensina a diferença entre palavras homófonas que soam iguais, mas se escrevem de modo diferente. Faz todo sentido. O Braille fornece o acesso tangível e direto à gramática. Tentar atuar profissionalmente em áreas que exigem redação precisa, análise de dados ou programação, sem esse contato com a estrutura do texto, é uma desvantagem intransponível. A tecnologia digital não surgiu para aniquilar o Braille. Ela emergiu para amplificar o potencial dele. E o cenário tecnológico atual corrobora isso perfeitamente. Aquela noção de que o Braille está preso a tomos de papel espessos e pesados já é coisa do passado. A era da computação abraçou o sistema tátil através de displays, as famosas linhas Braille atualizáveis. Isso é incrível! São hardwares que se conectam a computadores ou smartphones. Eles têm minúsculos pinos que sobem e descem em frações de segundo, traduzindo a informação da tela diretamente para os dedos do usuário em tempo real. E a convergência técnica foi ainda mais além do hardware. O próprio código evoluiu. Aquela matriz original, que tinha um teto de 64 combinações, ganhou um upgrade para o chamado Braille de 8 pontos. A transição para 8 pontos é a prova definitiva da flexibilidade do sistema. Ao introduzir uma quarta linha na base da célula, criando uma matriz de 4x2, a capacidade matemática sofreu uma expansão exponencial. Foi de 64 para exatas 256 combinações possíveis. o que cria um alinhamento matemático direto com a arquitetura dos computadores. 256 combinações é o número exato de caracteres suportados no padrão ASCII de 8 bits. Olha a simetria nisso. É o casamento perfeito entre uma invenção concebida no século XIX e a linguagem fundacional da internet de hoje. Uma única célula de 8 pontos tem espaço estrutural para espelhar qualquer letra, símbolo ou comando que o seu teclado aí consiga processar. E essa resiliência estrutural é acompanhada por uma impressionante abrangência global. O alcance internacional do Braille dependeu de uma decisão crucial tomada no Congresso de Paris de 1878. O que rolou nesse congresso? Antes desse encontro, os países estavam numa rota de colisão metodológica terrível. Cada nação tentava mapear os pontos táteis seguindo a ordem arbitrária do seu próprio alfabeto local. Ixi, imagina a confusão. Uma bagunça. O resultado era um caos, onde a mesma combinação de pontos significava coisas completamente diferentes se você cruzasse a fronteira de um país para outro. Mas aí, o Congresso tomou uma decisão muito ousada: padronizar tudo pela fonética. O som se tornou o fio condutor universal independentemente da grafia tradicional. Exatamente. Se uma pessoa cega viajar para a Grécia, a letra gama do alfabeto grego utilizará a mesma estrutura tátil da letra G do alfabeto latino. Por quê? Porque o som subjacente é correspondente. Que maravilha! Essa inteligibilidade cruzada permitiu que o sistema fosse adaptado para mais de 130 idiomas. E bom, essa onipresença garantiu que o tato se tornasse uma premissa de usabilidade em aspectos fundamentais do nosso dia a dia, tanto civil quanto econômico. Os exemplos práticos do design inclusivo estão espalhados por todo lado hoje em dia. No Reino Unido, por exemplo, a lei exige que todas as embalagens de medicamentos tragam a identificação em Braille, o que garante autonomia na saúde. Caixas eletrônicos oferecem teclados adaptados. Mas olha, um dos casos de implementação em larga escala mais bem documentados envolveu dinheiro. Cédulas. Isso, o desenvolvimento do papel moeda do euro. Eu lembro de ler nas notas que as notas do Canadá e da Austrália também integram texturas para a identificação das células. Mas o processo de criação do euro pelo Banco Central Europeu nos anos 90 foi emblemático, né? Muito, porque redefiniu um momento em que a acessibilidade entra na mesa de desenho. O Banco Central Europeu colaborou ativamente com associações de pessoas com deficiência visual desde o dia 1. Não foi um puxadinho no final do projeto. Não, o tato não foi um detalhe acrescentado para mitigar problemas depois que a nota estava pronta. Foi a fundação do projeto. E isso levanta uma questão importante, porque essa integração materializou um princípio basilar da engenharia moderna de produtos, que é a ideia do design universal. E o lema do design universal é bem direto. Um design excepcional para uma pessoa com baixa visão é, na prática,
Um design superior para todas as pessoas. Com certeza. As ranhuras e marcações contrastantes no dinheiro permitem que qualquer pessoa, enxergando ou não, retire a cédula certa do fundo de uma bolsa apenas pelo toque, sem precisar ficar inspecionando visualmente. O nível basal de qualidade e conveniência da sociedade inteira é elevado. Acessibilidade nunca é um favor. É a evolução da engenharia. Bom, percorremos o desenvolvimento falho do sistema militar noturno, vimos a virada de chave neurobiológica e ergonômica de uma matriz de 6 pontos, entendemos o rigor matemático de um código binário rudimentar e a revolução dos displays digitais de 8 bits que hoje conectam mentes e computadores na mesma frequência. É uma jornada e tanto. O Braille definitivamente não é um código arcaico pertencente aos museus. É um sistema orgânico, fluido e hiperotimizado que garante o acesso à cultura, à ciência e ao trabalho para milhões de pessoas. Então, o que tudo isso significa? O fato de uma invenção de 2 séculos atrás espelhar de forma tão perfeita o fluxo de dados da nossa era digital nos deixa com um pensamento intrigante. Para quem está acompanhando o nosso mergulho de hoje, pensem nisso. O mundo atual vive à beira do esgotamento visual. Totalmente. São dezenas de telas, milhares de notificações e interfaces disputando milímetros da nossa visão a cada hora do dia. Se o cérebro humano é elástico o suficiente para reaproveitar a função do córtex visual e canalizar uma leitura rápida e estruturada através das pontas dos dedos de um jovem de 15 anos nos anos 1820, que outras rotas sensoriais inexploradas nosso sistema nervoso poderia habilitar no futuro para decodificar volumes densos de informação? É de se pensar. Como poderíamos contornar completamente a tirania e a sobrecarga visual das telas que dominam o cotidiano atual? Fica a reflexão.